Saúde o povo de Deus com graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. É um motivo de alegria para a honra e glória do Senhor Jesus estar aqui mais uma vez, trazendo uma palavra do eterno Deus para a nossa vida de uma maneira tremenda, né? Aqui quem vos fala, todos que vão ouvir esse vídeo para a honra e glória de Jesus, talvez já me conheçam por haver, ou seja, por haver falar, ou já me viu passar por algum lugar. Mas o importante é que estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, para levar o ID do Senhor Jesus, que quem vos fala é irmão Hélio. Desde já ore pela minha vida, ore pela minha casa, a qual o bendito Deus, o soberano Deus, ele com a sua infinita misericórdia, né, tem enviado, né, aqui nessa terra para assim tem cobrado de mim, né, porque todos os sonhos, né, Deus ele tem colocado no meu coração, tem me amostrado, levando a sua palavra, tem confirmado no meu coração, tem me dado certeza, e eu louvo a Deus por isso, né? Então Deus ele continua sendo fiel a todo o tempo, né? Ele disse na sua palavra que passará céu e terra, mas as suas palavras ela nunca passará. Deus ele disse: seja todo homem mentiroso, mas o único Deus verdadeiro, né? Então desde já ore pela minha vida, ore pela minha casa, ore pela minha família, né? Estava afastado nesses tempos que eu estava passando por um processo, mas louve a Deus que Deus tem dado força, dado resistência, né? Tem um ditado que nós ouvimos falar: quanto mais bate quando você está fazendo o bolo, bate na clara, quanto mais bate, quanto mais apanha aquela clarinha ali, ela vai ficando homogênea, ela vai crescendo, ela vai ganhando mais espessura ali, né? Ela vai crescendo, criando coisa, né? Desde já, querido, queria deixar uma palavra de Deus, da parte de Deus para a nossa vida. Não vou tomar muito tempo, né? E eu creio que Deus ele vai falar poderosamente nesse coração. É um vídeo elevado para toda a criatura, né? Que Deus ele não tem divisão de pessoa, Deus ele não tem separação de pessoas. Todos são filhos dele, todos são pessoas dele. Mas nessa noite eu creio que Deus ele vai deixar aqui para mim, na sua vida, uma certeza, uma convicção que nós, para ser filho dele verdadeiramente, nós temos que estar em espírito e em verdade com ele. Nós temos que servir a ele, viu? Vou deixar uma palavra aqui para nossas vidas, né? Mais um culto elevado, mais para pessoas assim, crente e descrente, né? Mas verdadeiramente é elevado para aquelas pessoas ainda que ainda não deram lugar para Deus, ainda não voltaram a ser para Deus. Eu creio que essa palavra ela vai bater no seu coração e você vai entender o amor de Deus sobre a sua vida. Você vai entender sobre o poder de Deus sobre a sua vida. Queridos irmãos, eu queria deixar uma palavra aqui no livro no livro de Mateus, no livro de Mateus, no seu capítulo de número 16, glória a Deus, aleluia. No seu capítulo 16, no versículo de número, vou deixar aqui rapidinho aqui, Mateus 12, glória a Deus, Mateus 12, do seu versículo de número 45, que diz assim, querido, Mateus 12, 45, Mateus 12, 46, aleluias, perdoa. 46, que diz assim, querido:
E falando ele ainda à multidão, e eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, e pretendendo lhe falar, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e seus irmãos, que querem falar-te. E ele, porém, respondendo, e disse aos que lhe falará: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, e disse: eis que aqui minha mãe e meus irmãos, e porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu este é meu irmão e minha mãe. Glória a Deus, aleluias. E no livro de Mateus, do capítulo de número 16, se eu não estou me lembrando agora, 16, que Jesus ele vai falar sobre o rico. Que ele vai falar sobre o rico. A Bíblia vai nos dizer que vinha um rico. Jesus ele descendo, vinha um homem rico, um jovem rico sob a sua direção. E Jesus, aquele jovem rico olhando para Jesus e dizendo: olha, Jesus, por ti aqui. E chegou para Jesus e perguntou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, olhando para esse jovem rico, Jesus olhou para ele e disse: olha, cumpre os mandamentos, honrarás o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não levantai falso testemunho, honrai o teu pai e a tua mãe, para que seus dias venham a ser prolongados sobre a terra. E aquele jovem rico, a Bíblia agora vai nos dizer que aquele jovem rico, ele olhou tudo o que tinha, olhou para a sua riqueza, olhou para a sua grandeza, e ele olha para trás com a face tristíssima, e olha para trás e segue adiante. E aquele jovem rico, quando Jesus falou ele: olha, vende tudo que tem, doa para o pobre e me segue. Ele talvez olhou para tudo que tinha, olhou para o seu coração, olhou para tudo que conquistou, e a única esperança dele, o único pensamento dele, pensando, foi dizer: eu passei tanto tempo esperando isso, eu passei tanto tempo, oh glória, esperando isso, eu conquistei isso, e agora esse homem olha para mim e diz que é para abandonar tudo e seguir ele. E Jesus falando assim, e Jesus falando com ele: vende tudo que tem, doa para o pobre e me segue. E aquele jovem, ele não olhou. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um Deus. Nós estamos aqui diante de um Deus, falando de um Deus que ainda que muitos homens não venham entender sua soberania, não venham entender a sua graça, eu estou aqui para lhe falar de um Deus que ele é soberano, ele é poderoso, dono do céu e da terra. Nós não estamos falando de um Deus aqui, nós não estamos falando de deuses, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de um homem que não existia nada sobre a terra, que quando ele olhou para a terra, a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que a terra era de forma vazia, não se encontrava nada, e com tua soberania, com teu poder, fez acontecer tudo, né? E queridos irmãos, Jesus, ele aqui passando pelos discípulos, ele passando ali, eu acabei de ler um texto, aqui uma palavra com a história que a Bíblia vai nos dizer que ali Jesus passando com seus irmãos, Jesus passando ali por Jerusalém, vai a sua mãe Maria, vai os seus irmãos João, vai os seus irmãos José ali, vai ali José ali, tudo atrás de Jesus para curar Jesus. Ali a Bíblia agora vai dizer que ali eles vão chegar na porta do templo de Jerusalém, vai procurar por Jesus. E Jesus vai olhar para aqueles irmãos
vai olhar para aqueles irmãos, vai olhar para aqueles discípulos e vai dizer: quem são estes, meus irmãos? Quem são estes, meus irmãos? E ele disse, Jesus dizendo aos discípulos que qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, qualquer um que fazer a vontade do meu Pai, de Deus que está no céu, esse já é o meu irmão. E Jesus estava querendo dizer aos discípulos que ele não tinha irmão específico, ele não tinha pessoas a separar para dizer: ó, esse aqui é meu irmão e você não é. Jesus, ele estava ali dizendo aos discípulos que, ó, e qualquer um que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, oh aleluias, esse sim é o meu irmão, esse sim é a minha mãe. E eu quero deixar para mim aí na sua vida aqui desde já que Deus, ele não tem separação de pessoas. Deus, ele ama eu e você como ama qualquer um, mas de maneira diferenciada. Como assim, meu irmão? Porque a Bíblia vai dizer: aquele que crê e ser salvo será batizado, mas aquele que não crê será condenado e lançado ao fogo do inferno. Aqui nós estamos dizendo de uma maneira para vocês virem entender que Jesus, ele ama todos. Jesus, ele é por todos, mas Jesus, ele tem separação daqueles que estão verdadeiramente com ele e aqueles verdadeiramente que não estão. Essa é a realidade. E Jesus, ele andando, a Bíblia vai nos dizer que todos nós, leitores da Bíblia, vamos entender que Jesus, aonde passava, a Bíblia vai nos dizer que Jesus chegou para Pedro e vai dizer: olha, Pedro, onde você foi, outrora você era pescador de peixe, mas abandona tudo e me segue, Pedro. Agora, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, agora você vai ser pescador de alma, você vai ganhar a alma, Pedro. E Jesus ali, a todo tempo, a Bíblia vai nos revelar também. Te provo também dentro da Bíblia que a Bíblia vai nos revelar quando Jesus está passando ali com os discípulos. Os discípulos chamam Jesus e diz: olha, mestre, vamos nos hospedar aqui, vamos descansar. E Jesus, olhando para os discípulos, vão dizer: olha, o lugar aonde eu vou não há morada. O lugar onde eu vou não há morada, não há descanso. E Jesus dando aos discípulos de falar que o reino do céu, como a Bíblia vai nos dizer que o reino do céu é tomada à força. E Jesus, ele não tinha tempo para comodismo. Jesus aqui, ele não, além do que ele comia, além do que ele bebia, mas ele priorizava as coisas do reino do céu, querido. Jesus, ele estava aqui andando com os discípulos, mas a todo tempo, como a Bíblia vai nos dizer, no livro de Mateus tem escrito, não lembro agora o capítulo, mas vai dizer que Jesus ele fala: se quer vir, pois a mim, negue-se a si mesmo, tome-se a cruz e me siga. Foi como ele chegou para aquele rico, para aquele jovem rico e disse, só que aquele jovem rico olhou para o que estava diante do seu alcance. Ele olhou para o que estava diante de ti, mas não queria aceitar Jesus, não queria largar tudo para ir ao encontro de Jesus. Aí eu lhe pergunto, querido, quando nós no dia de hoje, a gente tem tudo que a gente tem, na hora mais coisa que a gente tem um dinheiro, a gente hoje tem um trabalho, a gente hoje pode chegar, estamos vivendo em um tempo de crise, mas para honra e glória de Deus, pela fidelidade de Deus, Deus não tem deixado faltar nada, Deus ele tem abrido a porta de outro lugar. Você tem pessoas que nessa hora o rico, ele olha para a sua despensa, está lá lotada. Ele vai olhar para a sua conta bancária, está lotada. Ele vai olhar para o seu veículo, ele vai olhar para o seu bem. Ele se orgulha daquilo. Mas verdadeiramente no seu coração não tem uma verdadeira alegria. A gente vai parar para entender no dia de hoje. Quantos no dia de hoje tem carro, tem dinheiro, tem fartura, tem tudo isso na sua casa, mas não pode subtrair daquilo, não pode gastar aquilo que tem. Quantos ricos hoje estão no leito de hospital, mas está com sua banca bancária, mas muitas vezes ele olhou para ver se talvez esse dinheiro, o plano dele podia salvar ele.
Mas quando ele entendeu que o dinheiro dele não era o suficiente para curar aquela ferida, aquela enfermidade que ele tinha, ele parou para refletir, ele parou para entender no seu coração que dinheiro abaixo do céu não é nada. E aqui a Bíblia agora começa, Jesus ele começa, todos os discípulos aqui, como Jesus chegou para Pedro, Pedro, larga tudo e me segue. Como Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus chega para Mateus. Olha, Mateus, larga tudo. Mateus aqui era cobrador de imposto. Jesus agora vai chegar para Zaqueu e vai dizer: olha, Zaqueu, larga, eis que agora eu visitarei a tua casa. Olha, Zaqueu, desce daí depressa, que hoje eu me convido a entrar dentro da tua casa. E Jesus ali a todo tempo falando para os discípulos ali, pregando ali sobre o reino do céu, pregando ali sobre o evangelho, sobre a vinda de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo. E Jesus, ele todo o tempo ele estava ali. E Jesus, a Bíblia vai nos dizer agora em Apocalipse. A Bíblia agora vai nos dizer de Apocalipse, quando João ele começa a ter aquela grande revelação. Ali João ele começa a ter aquela grande revelação, começa a ter aquela grande interpretação do reino do céu, da vinda da revelação de Cristo. Do Apocalipse. Apocalipse aqui, para quem não sabe, é um livro de revelações. É um livro de revelação. João ali naquele momento ele estava assim, um revelado do que vinha de acontecer. E ali a Bíblia agora vai dizer que João ele começa, aleluias, começa a abrir um livro ali que vai ter um selo ali que vai falar sobre agora que agora o Cordeiro abre aquele livro. O Cordeiro abre aquele livro e diante daquele livro que ele tinha ganhado toda a nação para Deus, ele tinha ganhado toda a língua, todo o povo para Deus. E você me pergunta: que povo é esse, meu irmão Hélio? Esse povo é esse que é eu e você. Esse povo é esse que quando Cristo estava na cruz do Calvário, ele morreu para nos dar vida e vida com abundância. Eu costumo dizer, se não fosse Deus, nós hoje não estávamos aqui nesse mundo. Nós hoje não tinha um privilégio, porque o que os discípulos daquela época pagaram, sofreram, foi muito mais do que eu e você pagando. Não tem como botar na balança. Se botar aquela época antrora e botar a época de agora na balança, olha, aquela época lá desaba na balança. Então quando Cristo ele veio, porque agora Deus ele começa a enviar os seus discípulos, e agora ele começa a enviar os seus profetas desde Gênesis e Apocalipse, e começa a profetizar. Agora começa a revelação do Messias, que o Messias ia vir, que ia ter que morrer na cruz do Calvário, que o sangue do Cordeiro ia ter que cair sobre os nossos pecados. Então eu quero deixar para mim aí na sua vida que a gente estamos nesse mundo, mas estamos em um propósito. A gente não veio só para aqui, para esse mundo, só para viver, para viver. Nós não viemos aqui para esse mundo para chegar no meio e morrer, não. A Bíblia vai dizer que todo aquele que... A Bíblia vai nos dizer sobre a videira no livro de Lucas, vai falar sobre a videira. Que aquele fruto, que aquela árvore que não der fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Então Deus ele colocou nós aqui nessa terra com um propósito. Propósito é esse de conhecer a Cristo. Propósito é esse de conhecer o reino do céu. Propósito é esse de se preparar para a segunda vida de Cristo. Para que naquele grande dia, aqui João ele começa a ter uma revelação no livro de Apocalipse interessante. Eu fui estudar cada revelação poderosíssima. E ali vai ter revelação que o próprio Deus
tudo que acontece sobre a face da terra nesse exato momento é permissão dele, muitas vezes é querer dele, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele deu a liberdade para que viesse a acontecer isso tudo, para que hoje a gente venha entender como o Apocalipse, o livro do Apocalipse vem sendo revelado há muitos anos, milhares de anos, os seus profetas sobre a terra, Deus enviando o que ia acontecer, o que devia acontecer. E ali a Bíblia agora vai dizer que ali todos aqueles ali, né, que ali é um cordeiro que tem sete chifres, 7 olhos. E ali a Bíblia agora vai nos dar a revelação que aqueles olhos ali era o óleo do Espírito Santo, era o óleo do consolo do Espírito Santo na nossa vida, era o óleo nos 4 cantos do mundo. E Deus, ele contempla, Deus, ele vê toda a minha e a sua situação. Ele está perguntando nessa noite o que eu e você estamos esperando para entregar a vida a Ele. Ele está perguntando nessa noite o que falta, o que espera, o que está precisando eu e você para entender que Ele enviou o teu único filho na terra para morrer, para que eu e você viesse ter vida eterna. O homem, ele está dizendo pela aí que aqui morreu, acabou a vida. Não acabou não, querido, segue-se o juízo final. Aí no juízo final, aí a gente vai passar por esse tempo que o Apocalipse agora de João, ele começa a ser revelado. Agora que a Bíblia agora vai dizer que João agora abre um livro, um selo do livro, e vai dizer que via um cavaleiro com um cavalo amarelo, que tinha uma espada sobre a sua mão, que tinha liberado sobre peste, sobre terremotos, sobre vulcões, sobre isso tudo que está acontecendo sobre a face da terra, para que tivesse que se cumprir o livro do Apocalipse, para que se tivesse que se cumprir a segunda volta de Cristo, para que se tivesse de se cumprir uma nova terra. E Jesus, ele pergunta para mim, para você hoje, aonde está o seu coração verdadeiro, aleluias, aonde está a sua alma verdadeira, se está somente nele, porque a Bíblia vai dizer: primeiro buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Para de pensar que você está nesse mundo porque você quer, porque você está nesse mundo porque você quer, você que sabe o seu dia, você que sabe a sua hora, você que sabe o seu momento. Não, tem muitos que batem no peito e dizem: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu te provo que não é sua não, a vida é de Deus. Eu te provo no livro de Gênesis, quando ele olha para a terra e diz: olha, eu olhei para a terra e não vieste nada. Eu olhasse para a forma da terra e não vieste nada. A terra era vazia, sem forma, sem característica. E Jesus agora ele olha para a terra e diz: olha, e eu colocarei um homem com a minha imagem e semelhança. Aí eu te provo que Deus agora ele coloca o homem no centro da terra. Ele coloca o homem na terra e para dizer, ia dizer, ó, e colocarei o homem com imagem e semelhança. Jesus, ele não colocou você na terra, ele não colocou você na terra por propósito nenhum, foi por muito propósito. Foi por muito propósito. E ele disse: eu farei o homem com uma imagem e semelhança, e assoprarei o fôlego de vida. E a Bíblia agora vai dizer que Jesus, ele assopra o quê? Ele pega o pó da terra, ele assopra sobre o seu nariz, e ali vem se materializar o homem, vem crescer o homem. Ali vem conjecturar o homem, vem criar uma característica humana sobre a face da terra. E Jesus, ele pergunta para mim, para você: aonde está o teu olho nessa hora? Aonde está o teu coração relevado nessa hora? Aonde está o teu entendimento nessa hora?
E Jesus, ele pergunta a mim e a você nessa noite. Ele pergunta para mim e para você nesse dia: onde está o teu coração? E Jesus, ele andando a todo tempo com os discípulos. Jesus, ele não estava preocupado com bens, ele não estava preocupado com aonde de ficar. Jesus, ele estava preocupado com o reino do céu, porque ali quando os seus discípulos ali, quando os seus irmãos, Maria ali procura por ele disse: quem são esses, meus irmãos? Jesus, ele estava falando para os irmãos assim, nas minhas palavras, com Jack Turano, ele estava falando: olha, eu pude até sair do ventre de uma mulher, eu pude até dizer que são meus irmãos, mas uma coisa eu sei, que eu vim para aqui, para essa terra, foi pelo um objetivo, foi para sofrer pelo evangelho de Cristo, foi para morrer em Cristo Jesus, foi para buscar a face de Cristo, foi para entender que ele era meu salvador, ele era meu libertador. Ele veio aqui sobre a terra, foi para morrer em sacrifício, para que vinha dar vida e vida com abundância a mim e a você. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele morreu na cruz. Não foi porque ele era pecador, não foi porque ele era falho, não, porque Pôncio, Pilatos e outros olharam para Jesus e não viram sequer pecado em Jesus, não viram sequer nada em Jesus, mas ele morreu aqui nessa terra, foi para dar vida a mim e a você, foi para que hoje nós estamos então aqui nessa terra, para mim e para você. Deixa eu te dizer uma coisa, volta para Jesus hoje, faz uma aliança com o Senhor Jesus hoje. Faz uma aliança com Jesus hoje, que talvez a porta que se fechou sobre a sua vida, talvez para você não tem mais jeito. Vai para Cristo, porque eu vou te provar. A Bíblia vai dizer que Deus, ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ei, você que está triste sobre a sua vida hoje, ei, deixa eu te dizer, Jesus, ele quer lhe dar uma verdadeira alegria. Oh, aleluia, Jesus, ele quer lhe dar uma verdadeira alegria, oh Santo. Deus, oh, que você que teve uma perca em sua família, olha, deixa eu te dizer, Jesus, ele não depende de quem está ou que esteja do seu lado para ele fazer o sobrenatural. Ele quer lhe dar uma verdadeira alegria, ele quer lhe dar um verdadeiro ânimo, ele quer lhe dar um espírito de consolo verdadeiro. Ei, você olha muitas vezes na sua vida, você olha, você luta e você não vê a esperança, você não vê a saída, você olha para a minha vida, não tem saída, para a minha vida não tem solução. Jesus, ele está dizendo, olha, como a palavra de Deus vai dizer: vem todos a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, que nessa noite ele está dizendo: olha, abre a porta do seu coração que eu vou fazer morada. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não dá a paz como o mundo dá, mas vou fazer a nossa paz, um entendimento, um raciocínio diferenciado, de paz, de amor, de compaixão, de fidelidade. Ei, você que tem rancor, você que tem aquela água, aquela mágoa, aquele ódio que alguém te feriu um dia. Ei, Jesus, que ele quer tirar essa mágoa do seu coração, ele quer tirar essa tristeza do seu coração. Oh, aleluias. Ei, você que não consegue nada, que luta, mas não chega adiante, não avança. Jesus, ele quer abrir a porta, ele quer te mostrar o sobrenatural, ele quer te dar uma sabedoria extrema, extraordinária. Mas é necessário você abrir a porta do seu coração, é necessário você deixar Deus entrar no seu coração e não fazer como aquele homem rico. E não fazer como aquele homem rico, mas fazer como Pedro, que abandonou tudo para seguir Jesus. Mas fazer como um Zaqueu, que abandonou tudo para seguir Jesus. Era um dos homens mais ricos. Que como Jó, que tinha tudo, mas foi fiel a Deus até o fim. Abandonou tudo, mas continuou sendo fiel a Deus. Como Mateus, que era cobrador de impostos, abandonou tudo para seguir a Deus. E eu creio que a vida daqueles homens foi uma vida extraordinária.
E Jesus, ele quer tirar aquilo que é passageiro da tua vida hoje. Jesus, ele quer tirar aquela tristeza que hoje você está alegre, amanhã você está triste. Hoje você tem dinheiro, você está alegre, amanhã você não tem. A casa caiu para você está difícil, nada presta mais para a sua vida. Jesus, ele quer lhe dar portas de milagre na sua vida hoje. Não é aquela porta de emprego que se fechou hoje e lhe deixou triste. Jesus, ele quer mudar a minha e a sua situação, mas ele espera um posicionamento de mim e de você. Jesus, ele espera um posicionamento de mim e de você, porque a Bíblia vai dizer, Jesus ele diz, olha, abre a porta do teu coração. Aquele que abrir a porta do teu coração, eu entrarei com ele e ele ceará comigo. Jesus, ele está lhe chamando, está lhe convidando para fazer uma morada no seu coração nessa noite. Jesus, ele está lhe convidando para fazer uma morada no seu coração nessa noite. Olha para aquele fundo do seu coração. Quanto tempo amargurado, quanto tempo não tem uma alegria nesse coração. Quanto tempo nesse estado de coronavírus se juntaram as lutas que estava antrora, que estava antes. E você olha para o seu coração e você diz, não tem mais jeito. Eu agora palpito a me destruir, a chutar o pau da barraca ainda mais, a sofrer mais ainda. E Jesus está dizendo, ó, ainda há esperança para você. Jesus, ele está dizendo, ainda há esperança. A Bíblia vai dizer que ainda que um filho que saiu do ventre da tua mãe, que vinha a ser esquecido, Jesus, ele disse, olha, que de maneira alguma ele nunca esqueceu de ti. Jesus, ele está dizendo, abre a porta do seu coração hoje, procura um evangelho, procura uma igreja evangélica agora, entrega a sua vida a Deus. Não olha para aquilo que você conquistou hoje, que você vai perder, não, porque a Bíblia vai dizer que a obra da segunda casa será maior do que a da primeira. Muitas vezes é necessário a gente perder para ganhar muito lá na frente. Muitas vezes o que você perde hoje para servir a Jesus não se compara ao que Deus ele tem preparado para mim e para você naquele grande dia, naquela volta, na segunda volta de Cristo Jesus. E ele está perguntando nessa noite, vai ficar sofrendo? Vai ficar aí com o coração apertado? Vai ficar aí sem alegria, sem ânimo, olhando para um lado e para o outro, sem vendo esperança, sem vendo alegria? Jesus, ele está dizendo para mim e para você nessa noite, abre a porta do seu coração. Faz como aquele endemoniado de Gadara, que a Bíblia vai dizer que era possesso de legião. Para aquele homem não tinha mais jeito. Talvez os outros olhavam e diziam, pô, esse homem aí, eu já vi homem que era usado por só um demônio. Mas por um demônio, mas esse aí é uma legião de demônio. Uma legião de demônio são mais de 12 mil demônios e muito mais. Era um negócio pesado, extraordinário. Mas aí você vai entender o grave da pessoa, que quando Jesus ele chega, tem mudança. Quando Jesus ele chega, alguma coisa acontece. Aleluia, glória a Deus. Você vê o estádio de uma pessoa, e aquele homem, a Bíblia vai dizer que ele era tido por cadeia, ele era colocado por cadeia, ele era acorrentado da cabeça aos pés, aquele homem, mas ninguém conseguia segurar aquele homem, porque aquele homem tinha uma legião tremenda, era uma possessão de demônio terrível. Mas quando Jesus chega na vida daquele homem, o milagre acontece. Eu quero dizer para mim aí na sua vida, que deixa Deus entrar na sua vida hoje. Não é fácil, não é de um dia para o outro que as coisas vão mudar, não. Mas quando você dá lugar para Deus mudar, entrar na sua vida,
Eu quero dizer a mim e a você que Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Ele vai fazer aquilo que Satanás tirou da sua vida retornar. Ele vai fazer aquilo que Satanás tirou do seu caminho voltar. A Bíblia vai dizer que o choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E Deus, Ele quer lhe dar essa nova alegria. Deus, Ele quer lhe dar esse novo ânimo. Deus, Ele quer restaurar o seu coração. Deus, Ele quer lhe dar uma nova vida. Mas é necessário eu e você abrir a porta do seu coração nessa hora. É necessário eu e você entender que nós estamos aqui abaixo da terra. É de um propósito. É para saber que naquele grande dia tem um grande mundo, onde a Bíblia vai dizer, onde o próprio Deus Ele vai dizer que não haverá dor, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais furo, não haverá mais ira do inimigo contra a nossa vida, não haverá mais dor, não haverá mais isso que nós estamos vivendo no dia de hoje. Será um paraíso, será um mundo de glória, está preparado, mas para eu e você herdar essa glória, herdar esse novo mundo, tem um preço a ser pagado, tem um sacrifício a ser pagado. Mas é necessário eu e você entender que Deus, hoje Ele me pergunta: vem para mim hoje, faz uma aliança comigo hoje, reconhece a mim como o único Salvador da sua vida hoje. E que Deus em Cristo o abençoe. Não vamos tomar muito tempo, continue orando pela vida do irmão Hélio. Continue orando pela minha casa, continue orando pela minha família, porque não é fácil. Muitas vezes alguém pensa que muitas vezes é para se amostrar, muitas vezes os outros pensam que é para se colocar, ser visto pelo homem, mas o propósito aqui é ganhar a sua alma para Jesus, para entender que teve um preço de cruz pela minha e na sua vida. Ei, você não é qualquer pessoa, na sua vida tem um selo. Na sua vida você foi comprado com preço de cruz. Satanás, ele ainda está tendo liberdade sobre a sua vida porque você deixa. Mas no dia que você abrir mão, Satanás, ele cai por terra. Ele não tem mais moral sobre a sua vida, ele não tem mais controle sobre a sua vida. Ore pela minha vida, ore pela minha casa, pela vida do irmão pregador Hélio, da palavra do Deus vivo. E eu creio que essa palavra ela vai ficar guardada no meio do seu coração. Que Deus em Cristo o abençoe em nome de Jesus, a minha e a sua vida.